Paz do Senhor, boa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 2, apenas o verso 4. Gênesis, capítulo 2, apenas o verso 4. Na semana passada nós iniciamos essa nova série de estudos. Nós teremos um panorama bíblico sobre todos os livros da Bíblia. E nós vamos começar hoje no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 2, apenas o verso 4. Vamos ler todos juntos, numa só voz? Leiamos. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Senhor nosso Deus, eis aqui tua palavra. Te agradecemos a Deus porque tu és o Senhor, sem começo e sem fim, que criou todas as coisas, o grande autor da criação, que pintou cada detalhe, que trouxe luz, que trouxe vida. Te louvamos, Deus, porque tu és o Senhor soberano sobre todas as coisas e sobre tudo que há. Queremos aprender mais sobre o princípio, sobre os princípios do Senhor, e queremos que o Senhor fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. O livro de Gênesis começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus disse: haja luz. E a luz passou a existir. Deus viu que a luz era boa e fez separação da luz e das trevas. A luz Deus chamou dia e as trevas Deus chamou noite. E viu Deus que a luz era muito boa. E houve então manhã e tarde no primeiro dia. Este é o livro do princípio, do começo de todas as coisas. E ele tem a história de Adão, de Noé, de Abraão, Isaac, Jacó, José. É o livro que começa no jardim do Éden, passa pela terra de Canaã e fala também sobre a terra do Egito. E a palavra-chave é princípio. No princípio criou Deus. O que é princípio? É origem, é o começo de todas as coisas. Significa origem. A palavra princípio é o começo de todas as coisas, é a origem de todas as coisas. E Deus, então, é o grande criador de tudo que há. Gênesis é o livro dos princípios. Princípio é aquilo que é o início de tudo que vai acontecer. Então, esse livro, que é o livro mais importante de todos, que é a palavra de Deus, que é o livro de Gênesis, onde começa a história de toda a narrativa bíblica. Ele não é um conto, não é uma fábula inventada pelos homens, ele realmente aconteceu. E esse princípio é atribuído a Deus. Deus foi quem começou todas as coisas. Por meio da sua palavra, ele disse: haja luz. E por meio da palavra, tudo foi acontecendo. E o nosso Deus, ele é trino. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Trindade já estava desde o princípio formando todas as coisas. A Bíblia começa: no princípio criou Deus. Então o Deus Criador, o Deus Pai,
estava lá no princípio. E o Deus Espírito Santo? E o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus também já estava ali. E Deus disse: haja luz. A palavra de Deus é o próprio Cristo. Jesus também já estava ali. No Evangelho de João, começa assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Deus Pai, Deus Criador, Deus Filho, Deus Salvador, que é a própria palavra encarnada, e Deus Espírito Santo, que é o Deus Consolador, a Trindade, já estava formando todas as coisas. O nosso Deus, trino, poderoso, cheio de majestade, foi Ele quem criou todas as coisas. Então, aqui no livro de Gênesis, nós temos o início do universo, da terra, da vida, das plantas, dos animais, do homem, da raça humana, do casamento, da família, da civilização, das nações, do Estado, do governo, da história, das leis, do pecado, a punição, o sacrifício, a salvação, a adoração, a aliança, o chamado de Deus ao seu povo eleito, Israel, as promessas, as profecias, as línguas, a literatura, a arte, a ciência e tudo mais. Então, realmente, é o livro do princípio, onde tudo começa. O livro de Gênesis responde a todas as nossas perguntas sobre a nossa origem. Porque nós sempre perguntamos: de onde eu vim? Para onde vou? Todo ser humano faz essa pergunta. E onde estão as respostas? No livro de Gênesis. Pois o homem sempre desejará saber como o mundo veio a existir e por que ele está tão desorganizado, desajustado, por consequência do pecado. A primeira frase da Bíblia é uma pequena declaração que está carregada de beleza, simplicidade e verdade. Qual é essa primeira frase? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, essa primeira frase está carregada de muita verdade, de muita beleza. Aparentemente, é uma frase simples, mas ela é carregada de muita riqueza, de muita beleza. Esta simples afirmação contém toda a semente da teologia bíblica. A partir disso, nós cremos na palavra. Ela nega, então, o ateísmo, o politeísmo, o panteísmo. E assim nós cremos nessa palavra porque ela é inerrante, infalível. Nesta palavra nós podemos colocar a nossa fé, nossa confiança. E aqui nós encontramos sobre o Deus eterno, aquele que trouxe a eternidade ao coração daquele que crê no seu Filho Jesus. Então, antes de todas as coisas existirem, Deus já existia. Ele é o grande criador de todas as coisas, sem começo e sem fim, sem princípio e sem fim. Deus é eterno. E esse Deus eterno, em sua grandeza, criou então o homem. Formou então tudo que existe por meio da sua palavra. O livro se inicia
com um mundo perfeito, criado por Deus, e termina com a morte e a separação de Deus. Termina o Gênesis com a morte de José, filho de Jacó, fora da terra prometida. Ou seja, Gênesis começa num lindo jardim, num lugar cheio de vida, e termina com a morte de José. É um contraste, a vida e a morte. E o livro de Gênesis, ele começa com contrastes. Criou Deus, então, a luz. No primeiro dia, Deus separou a luz das trevas. Contraste, luz e trevas. No segundo dia, Deus criou o firmamento. Colocou as águas no céu, formou as nuvens, água embaixo e água em cima. Contraste, separação. Terceiro dia, Deus separou a terra das águas. Contraste, terra e água. Na terra, Deus fez brotar toda espécie de plantas, as árvores, toda a beleza que nós contemplamos, as flores, os frutos. Contraste, terra e mar. No quarto dia, o sol, lua e estrelas. Contraste, sol para o dia, lua e estrelas para a noite. Para marcar as estações, os anos, os meses. No quinto dia, contraste de novo. Deus encheu o mar e encheu o céu. No mar, peixes. No céu, aves. No sexto dia, contraste de novo. Animais irracionais e animais racionais. Criou Deus os animais domésticos, os selváticos, aqueles que arrastam no chão, e fez o homem e a mulher. No sétimo dia, contraste de novo. Porque é o dia do descanso. Mas enquanto você descansa, você tem que buscar a Deus. Enquanto você tira um dia para descansar, para parar, você tem que buscar a Deus, você tem que estar na presença de Deus, você tem que consagrar um dia para Deus. Então é um livro que mostra vida e morte, contrastes. O ser humano foi criado de forma especial, diferenciada de todo o restante da criação. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 26 e 27. Abra sua Bíblia aí, Gênesis 1, 26 e 27. Alguém pode ler para a gente? Aí repetiu a palavra imagem quantas vezes? Só nesses 2 versículos. 3 vezes, né? A imagem, imagem, imagem. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E Deus disse, tenha ele domínio. É para dominar sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais. É para você dar nome, é para você cuidar do jardim. O que é isso? Trabalho. Deus já estava encarregando o homem de um trabalho ali. Ele tinha que cultivar o jardim, ele tinha de dar nomes aos animais. O trabalho não é consequência do pecado. O trabalho é instituído por Deus antes mesmo do pecado. Nós nascemos para glorificar a Deus. E tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, se eu nasci para adorar a Deus, tudo que eu faço deve ser para adorar a Deus. Tudo que eu faço é em louvor a Deus. E eu devo dominar a terra. Por isso que existem animais domésticos.
Por isso que o homem tem domínio sobre a engenharia, faz grandes prédios, grandes pontes, grandes construções. Porque Deus disse, domine. Só que com o pecado, virou a situação. Agora, as coisas do mundo dominam o homem. O vício, a bebida, o cigarro, a prostituição, a morte. Tudo isso quer dominar a nossa vida. E Deus disse, domine. Você vai dominar a terra. Você vai ter sabedoria. Você vai construir. Você vai fazer as coisas. Você vai dar nomes aos animais. Então, hoje em dia, nós vemos o oposto. O homem sendo dominado. E Deus disse, domine. Deus, então, ele encarregou o homem de trabalhar, de adorá-lo. A nossa vida é uma constante adoração e o homem precisava adorar o Senhor. Todos os dias, na viração do dia, o Senhor ia e estava ali com Adão, com Eva. Eles tinham um relacionamento, não havia separação. Eles tinham intimidade. O homem, então, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso, quando o homem está longe do seu Criador, a sua vida se torna um vazio, se torna sem sentido. Quando você está distante do seu Criador, tem um vazio dentro de você e você fica procurando as coisas para preencher esse vazio. Eu vou procurar meu trabalho, vou procurar emprego, vou procurar sonhos, projetos, planos, vou procurar uma família, coisas para preencher o meu vazio. Coisas que talvez não sejam ruins, mas muitos procuram coisas ruins. Drogas, pecados, e nós ficamos aí procurando, se nós não procurarmos naquilo que é o correto, a palavra de Deus. O primeiro homem, Adão, não é um mito, uma parábola, não é uma invenção humana, como alguns estão interpretando, pregando. Nós não devemos aceitar isso, pois vemos o seu nome citado na genealogia de Jesus Cristo, no Evangelho de Lucas, capítulo 3, 23 a 38. Adão realmente existiu, ele está na genealogia de Jesus. Lucas escreveu lá na genealogia, colocou de Adão até Jesus, toda a descendência de Adão até chegar em Jesus, para mostrar que Adão não é um mito, ele realmente existiu. E esse evangelista, o Lucas, também declara que Deus, de um só homem, fez toda a raça humana, em Atos 17, 26, quando Paulo entra em Atenas e ele vê vários ídolos, encontra um altar vazio e lá tem a inscrição, ao Deus desconhecido. E ele então vai pregar e ele diz, eu quero pregar a respeito do Deus desconhecido. E aí ele diz, o Deus que fez o mundo, começa lá no princípio, lá em Gênesis. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe é o Senhor do céu e da terra. Não habita em templos feitos por mãos de homens, como se de alguma coisa precisasse. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe é o Senhor dos céus e da terra. Não habita em templos feitos por mãos dos homens. Este Deus é o Deus Criador. De um só fez todos nós para buscarmos a Ele, se porventura tateando. Onde está esse Deus? Nós devemos procurar.
mas devemos procurar no lugar certo, na palavra de Deus. Então, de um só, ele fez toda a raça humana. E quem é esse um? Adão. Além de Lucas, Paulo e Judas citam Adão como uma pessoa real e não como um mito. Romanos 5,14, 1 Coríntios 15,45, 1 Timóteo 2,13, Judas 14. Embora Gênesis relate a história desde o princípio do mundo até por volta de 300 antes do nascimento de Moisés, ele destaca então toda a história do princípio até a chegada então dos descendentes de Abraão e a família escolhida por Deus, que é a família de Abraão. E aí, Moisés, então, relata tudo isso. Mas como que Moisés escreveu isso? Como que Moisés escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia? Revelação divina. Deus revelou a ele. Ele subiu no Sinai, e enquanto o monte fumegava em meio a raios e trovões, Deus falava com ele e ele foi escrevendo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Moisés escreveu todos os detalhes porque Deus revelou a ele. Gênesis então, também é um livro das revelações. Porque Deus revelou o princípio de todas as coisas a Moisés. E Moisés pôde então escrever. Em Êxodo 24, 12 a 18 nos diz: Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Deuteronômio 34, 10. Então Moisés, por ele receber essa revelação, ele é chamado também de profeta. E nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés. Além dele ser a figura do grande libertador, apontando para Cristo, aquele que nos liberta do pecado, porque Deus levantou Moisés para libertar o povo do Egito. Isso aponta para Jesus. Jesus é o nosso libertador. Moisés também é o profeta. Isso aponta também para Cristo, porque Cristo é o grande profeta, rei, profeta e sacerdote. Então, os 11 primeiros capítulos de Gênesis são um prólogo, a história do primeiro povo, antes da escolha de Abraão, no capítulo de número 12. Então, esses capítulos iniciais vão falando daquele povo que viveu antes do chamado de Abraão. E Deus revela então tudo o que foi acontecendo. Deus formou Adão e Eva, vieram seus filhos. No tempo de Noé, Deus trouxe o dilúvio como juízo, castigo. Depois, Deus fez aliança com Noé. Depois da aliança com Noé, aquele povo cresceu, se multiplicou, decidiram construir uma torre para chegar até Deus, e Deus vai e espalha o povo. É para vocês crescerem, multiplicar, encher a terra. E eles queriam viver juntos, numa cidade só, morando ali juntos. E Deus vai e espalha.
E surgem então línguas diferentes, culturas diferentes, povos diferentes. E aí vem Gênesis 12. Em Gênesis 12, Deus escolhe Abraão. Em Gênesis 11, ele espalha. Em Gênesis 12, Deus escolhe um povo para começar neste povo a sua grande família, o seu grande plano de salvação. Deus espalhou, mas Deus então ajunta um povo para Ele, para adorar a Ele, para buscar a Ele. E a partir do capítulo 12, nós temos então o chamado de Abraão. Sai de sua terra, da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção do Senhor estava sobre Abraão, o patriarca. A partir de Abraão, a partir do pai da fé, a descendência do Messias está sendo formada. Então, a partir de Gênesis 12, o cenário ali do primeiro povo, dos primeiros povos, é deixado para trás, porque agora começa a nação escolhida por Deus. Deus escolhe Abraão e por meio deste homem, a nação escolhida. E faz uma aliança com ele. Por quê? A aliança da criação, ela foi quebrada lá em Gênesis. Quando o homem pecou, a aliança quebrou. Mas em Abraão, Deus faz uma aliança com ele. E diz, você terá um filho e da sua descendência virá o Salvador. Olhe para as estrelas. Olhe para a areia do mar. Sua descendência será mais numerosa do que as estrelas e a areia do mar. Deus então o abençoou. E como se interpreta o livro de Gênesis? É importante considerar que o Antigo Testamento, ou o livro da origem, que é o livro de Gênesis, ele é um livro de uma época diferente, de costumes diferentes dos nossos. Um ambiente diferente. Eles viviam de uma forma diferente da nossa. Mas nós aprendemos. Porque ali Deus está dando as leis, as regras, o princípio de todas as coisas. Deus está mostrando para eles como eles deveriam viver, como eles deveriam adorar. Como vocês vão buscar o Senhor? É preciso sacrifício, derramamento de sangue. Então nós devemos considerar que Gênesis nos ensina como nós devemos adorar a Deus, como nós devemos buscar o Senhor. Como na Bíblia nós temos uma unidade literária e temática, o primeiro livro das Escrituras, Gênesis, se relaciona inteiramente com o último livro, que é o Apocalipse. Qual que é a relação de Gênesis com Apocalipse? Existe uma relação. O paraíso perdido no princípio de Gênesis é novamente encontrado no capítulo final do Apocalipse. E ali temos os filhos de Deus se alimentando da árvore da vida. Por que que Deus expulsou Adão e Eva do jardim? Para que eles não comessem da árvore da vida. E aí lá no Apocalipse, os filhos de Deus podem comer da árvore da vida. Gênesis e Apocalipse são os livros mais questionados e atacados de toda a Bíblia. Eles são frequentemente ignorados ou interpretados como parábola, alegoria, coisas inventadas pelos homens. E existe uma razão especial para isso.
Em Gênesis, temos a sentença sobre a serpente. E em Apocalipse, a sua execução. Em Gênesis, a sentença foi dada a Satanás. Em Apocalipse, a execução dessa sentença. Gênesis 3,15. Da descendência da mulher virá o Salvador. E realmente veio. No primeiro livro do Novo Testamento, vem Jesus, o Messias, o Salvador. Em Gênesis, capítulo 49, Jacó chama os seus filhos para abençoá-los. E cada um vai passando diante dele. Quando chega Judá, Jacó diz: Judá, você é leãozinho. Teus irmãos te louvarão. O cetro estará na sua mão. O que isso quer dizer? Da descendência de Judá virá a linhagem real. E naquela época não havia nem rei sobre Israel. E Jacó está dizendo: você é leãozinho, Judá. Em Apocalipse, Jesus é o leão da tribo de Judá. O leãozinho cresceu, se tornou forte, triunfou, é vitorioso. Então há uma relação. O Éden, a árvore da vida, o leão de Judá. Há uma relação entre Gênesis e Apocalipse, o começo e o fim, o alfa e o ômega. Então, os fatos mais importantes do livro são a criação dos céus e da terra, capítulo 1. A criação do homem e da mulher, capítulo 2. A entrada do pecado no mundo, capítulo 3. A corrupção da raça humana e o julgamento do dilúvio, no capítulo 6, 7 e 8. A aliança de Deus com Noé, capítulo 9. A Torre de Babel, capítulo 11. O chamado de Abraão, capítulo 12. A destruição de Sodoma e Gomorra, capítulos 18 e 19. Os 2 filhos de Abraão, Ismael, segundo a carne, e Isaque, segundo a promessa, capítulos 16 a 21. Deus prova a fé de Abraão, capítulo 22. Os 2 filhos de Isaque, Jacó e Esaú, capítulo 25. Jacó rouba o direito de primogenitura de seu irmão Esaú, capítulos 27 a 28. Os 12 filhos de Jacó, capítulos 29 a 30. E a história de José, capítulo 37 a 50, terminando com a morte de José. Então, essa é a história do livro de Gênesis, de Adão até José. Então, de Adão vem Sete. De Sete vem Noé. De Noé vem Sem. De Sem, Éber. De onde vem os hebreus. De Éber vem Naor. De Naor, Terá. De Terá, Abraão. De Abraão, Isaque. De Isaque, Jacó. De Jacó, as 12 tribos de Israel. Então, este livro, primeiramente, ele pode ser dividido em 2 partes principais. A primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 11, nós temos a história primitiva da raça humana. Da criação até a Torre de Babel, no capítulo 11. A segunda parte é do capítulo 12 até o capítulo 50. A história primitiva do povo de Israel, do povo escolhido. Primeira parte, a história primitiva da raça humana. Segunda parte, a história primitiva do povo de Israel. O chamamento de Abraão até a morte de José.
Outra forma de dividir este livro é por meio da história de seus personagens principais. Quem são esses personagens principais? Quem pode citar um aí? Adão, Abraão. Então vamos lá, ó. Primeira parte, capítulo 1 a 5, Adão. Segunda parte, capítulo 4 a 5, Abel. Terceira parte, capítulo 5, Enoque. Quarta parte, capítulo 5 a 10, Noé. Quinta parte, capítulo 11 a 25, todo mundo, gente. Abraão. Sexta parte, capítulo 25 a 35, Isaac. Agora tem que ser todo mundo junto, gente. Agora é fácil. Sétima parte, capítulo 25 a 50, Jacó ou Israel. E oitava parte, capítulos 37 a 50, José. Nós podemos destacar aqui a história de Jacó. Jacó, ele é tido como usurpador, enganador, mas essa é a história de cada um de nós. Nós também somos pecadores, erramos, enganamos, mas quando nós temos um encontro real com o Senhor, quando ele teve um encontro real com Deus, quando ele viu a escada que ia até o céu, essa escada que aponta para Cristo, porque Cristo é a escada que une o homem a Deus. Quando ele tem um encontro, quando ele recebe a bênção do Senhor, quando ele é marcado nesse encontro, a vida dele então é transformada. O nome dele era Jacó. Deus então muda o nome para Israel, príncipe do Senhor. De enganador para príncipe, escolhido. E essa é a nossa história. O primeiro Adão, pecador. O segundo Adão, perfeito, sem pecado, Jesus Cristo. Então, a história de Gênesis, ela vai da criação, do princípio, da vida, até a morte de José. Aí nós vemos toda a beleza, toda a grandeza de Deus. E na próxima terça-feira, nós já vamos para o Êxodo. Então, essa é a história do livro de Gênesis. É um panorama, né? Sobre tudo que nós temos nesse livro. Deus escolheu Abraão, de Abraão vem Isaac, Isaac Jacó, as 12 tribos. E aí, um desses filhos, José, vai morar no Egito. De escravo, Deus coloca ele como governador, administrador. Ele passou por um sofrimento, por uma dor terrível, mas era um caminho que Deus tinha para que ele chegasse até a administração do Egito, até que ele fosse pai de Faraó. O que Deus está fazendo? Por que Deus colocou ele lá? Por que Deus fez ele passar por todo esse caminho de dor, de sofrimento? Para que essa nação escolhida não morresse. Eram 7 anos de abundância e 7 anos de fome. Como que essa nação iria ser preservada? Deus então coloca um deles como administrador no Egito, o único lugar que tinha alimento na terra, para que aquela nação não morresse, para que aquela nação fosse sustentada. E Deus honrou aquela nação. Deus abençoou aquele povo. Deus não permitiu que aquele povo fosse destruído.
Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Alguma dúvida? Da criação até o pecado, né? Não tem um tempo estipulado assim, né? A narrativa bíblica começa, né? No primeiro dia Deus fez isso, segundo dia aquilo. Então eles viviam no jardim do Éden, né? E enquanto eles viviam ali, que aconteceu o momento da queda, né? Mas da criação até esse momento da queda, não tem um prazo, um tempo estipulado, ou que a Bíblia revele, né? Ou que outro livro, né, fale sobre isso. Mas foi enquanto eles viviam ali, tranquilamente. Deus disse: vocês podem comer de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles estavam ali, vivendo tranquilamente, né? Até que vem o momento da queda. Igual nós vivemos, né? Igual a palavra de Deus diz. Você vai estar se casando, tendo filhos, de repente vai vir Jesus. De repente vai chegar o fim. Eles viviam ali. Então, durante a vida deles ali, veio a queda, o erro, né? E as pessoas lá fora também estão assim, vivendo distraídas, né? Tá tudo bem, né? Vamos levando a nossa vida até que vai vir o final.